Salve, salve, investidores! E aí, tudo bem com vocês? Eu vou tomar um café e hoje nós vamos falar sobre o relatório gerencial de julho de 2020 do Fundo de Investimento Imobiliário, perdão, VISC11. Beleza? Mas antes da gente ir para o nosso vídeo, podcast, é um aviso muito importante. Se esse conteúdo é relevante para você ou pode ser relevante para alguém, lembre-se de compartilhar esse conteúdo. Tudo bem? Nossas redes sociais, estamos no YouTube, Instagram e nas plataformas de podcast. Nossa página Investir do Bem, nossa hashtag IBSA3. Lembra de curtir, seguir a gente, compartilhar esse conteúdo, porque isso é muito importante para a gente. Tudo bem? Nosso podcast de hoje eu não vou compartilhar minha tela do computador com vocês, porque eu estou numa correria recente aqui, mas eu vou tentar falar da maneira mais didática possível aqui sobre os relatórios, sobre os dados do relatório de julho de 2020 do VISC-11. Tudo bem? Então vamos lá? Então falando sobre o VISC-11. O VISC-11, para quem não conhece, é a primeira vez que está ouvindo o nosso podcast, ele é um fundo da área de shopping centers, uma das áreas mais afetadas no Brasil, né, visto que durante a pandemia nós enfrentamos aí um grave problema com o fechamento dos shopping centers ao redor do Brasil. Tudo bem? Outro aviso importante, se é a sua primeira vez aqui nesse podcast ou nesse videocast, lembre-se que nós temos um podcast no Spotify, no Google Podcast, falando somente sobre fundos de investimento imobiliário, em que eu faço análise sobre os relatórios gerenciais mês a mês de todos os fundos de investimento imobiliário que eu tenho na carteira. E o VISC-11, para minha felicidade, pelo terceiro mês consecutivo, eu consegui fechar com o meu último fundo de investimento imobiliário que eu tenho na minha carteira. Tudo bem? Aviso muito importante, esse podcast e o VISC-11 falando sobre ele não é uma recomendação de compra ou de venda. Então vamos lá. Alguns dados sobre o VISC-11, certo? Nós estamos falando sobre o relatório gerencial de julho de 2020, competência de junho de 2020. Tudo bem? Então, algumas informações sobre o fundo. Ele é gerido pela Vinci e o administrador é BRL Trust. Quantidade de cotas 14 milhões, número de cotistas 164 mil, né? Uma boa quantidade de cotistas. Código de negociação na bolsa VISC-11, VISC-11. É um tipo Ambima dele é de gestão ativa, né? O valor de mercado da cota no fechamento de julho estava no valor de R$ 102 e o valor patrimonial da cota R$ 121. Gleison, qual a diferença entre valor de mercado e valor patrimonial da cota? O valor patrimonial da cota, ele é a divisão do patrimônio líquido do fundo, de tudo que o fundo tem, dividido pela quantidade de cotas. Com isso nós chegamos ao valor de cada cota, ou seja, quanto vale cada cota. Eu divido o patrimônio líquido pela quantidade de cotas. E o valor de mercado é quanto o mercado está disposto a pagar por cada cota do VISC-11. Tudo bem? Então aqui a gente percebe uma coisa já importante. Quando nós compramos fundos de investimento imobiliário, nós geralmente procuramos fundos que estejam próximo do seu valor de mercado da cota ou abaixo. Então, nesse caso aqui, quem estivesse comprando o VISC-11 no fechamento de julho estaria comprando a cota com um deságio, ou seja, com um desconto, porque o mercado está pagando menos do que vale efetivamente cada cota. Mas, como eu falei, o VISC-11 ele é um fundo, ele é um FII, né, da área de shopping center, que é uma das áreas mais afetadas no Brasil. Então, fiquem ligados nisso. E a taxa de administração do fundo aqui, nós temos um recadinho muito importante para deixarem para quem está ouvindo ou para quem está vendo esse videocast. O VISC-11 resolveu recentemente fazer uma reversão da sua taxa de gestão. E aí eles deixam aqui, né, eles colocam o fato relevante em que eles falam sobre essa reversão da taxa. De acordo com o fato relevante, em 30/7, o gestor decidiu voluntariamente reverter ao fundo 33% da parcela da taxa de administração a que faz jus entre os meses de julho de 2020 e junho de 2021 em regime de caixa. Então, durante esse período, 33% do que o fundo recebe e que deveria ser pago para o time de gestão, né, administrar o VISC-11, ele vai ser revertido em nome dos cotistas. Então, dado esse cenário muito grave, que os shoppings estão atravessando, eles resolveram fazer essa reversão.
ok? Mas para que fique dito, né, o fundo ele tem um regime de cascata para cobrança da sua taxa de gestão até 1 bilhão, 1,35% ao ano sobre o patrimônio, de 1 bilhão até 2 bilhões, 1,2% ao ano, e acima de 2 bilhões é 1,05% ao ano. Lembrando que nós estamos dentro desse novo cenário em que o fundo está abrindo mão de 33% do que seria pago para o time de gestão em nome dos cotistas. Aqui cumpre também observar o seguinte: no fechamento de julho, o VISC11 informava que 100% dos seus shoppings estavam abertos, ou seja, dadas as restrições municipais e locais, mesmo assim todos os shoppings do portfólio estavam reabertos no final de julho. Então aqui, quem é cotista de fundos de investimento imobiliário da área de shopping tem que acompanhar, né, semana a semana ou mês a mês de preferência, para ver como é que anda o portfólio do fundo, né? Porque nós temos diversos FIIs no Brasil de shopping center, de shopping centers, e cada um tem uma realidade local. Então, cada shopping, baseado na política local, municipal, determina quando será reaberto os shoppings e em que condições. Tudo bem? Aqui nós temos rentabilidade acima do IFIX, né? Mesmo nesse grave cenário, o VISC11 informa que teve 2,6% de rentabilidade acima do IFIX. O IFIX, para quem não sabe, ele é uma cesta, né, que mede a rentabilidade dos fundos mais negociados da Bolsa, que mede a negociação, né, os fundos mais negociados da Bolsa de fundos de investimento imobiliário, eles entram para o IFIX, falando grosso modo. Então vejamos que nós temos aqui comentário do time de gestão, né, que é muito importante, a gente está ligado nisso. Momento de mercado, Covid-19. No mês de julho, continuamos observando a melhora da situação, do cenário, né, da pandemia no mundo, né, no Brasil e no mundo. Falando do Brasil, especificamente do setor de shopping centers, ocorreu a reabertura da maioria dos centros comerciais. No entanto, por consequência do aumento do número de casos e da intensificação do uso da rede hospitalar em algumas regiões do país, diversos shoppings passaram por um segundo fechamento e alguns já foram autorizados a reabrir novamente. Quem tem ouvido os meus podcasts anteriores em que eu falo sobre o VISC11 e o HGBS11, tem lembrado que eu tenho sempre batido nessa tecla para que a gente acompanhe o comentário da gestão para a gente ver qual que é o cenário que está se desenhando para os shopping centers. Tudo bem? E o que nós temos além disso? O que nós temos é que, por exemplo, nós tivemos Santa Catarina, um shopping que foi reaberto, né, muito cedo, e aí o que aconteceu? Os casos de Covid-19 começaram a aumentar na região e aí eles tiveram que fechar novamente. E isso aconteceu em alguns outros estados. Porque o brasileiro, né, como diz o Rodrigo Colombo, do canal Vivendo de Rendimentos, o brasileiro é rolezeiro, então, e nós não temos muito aquele cuidado que outros países, né, como o Japão, que é o uso da máscara. Então, o pessoal achou que tinha acabado a Covid-19, voltaram para os shopping centers sem muito cuidado, e aí voltou a aumentar o número de Covid-19 e os contágios, e alguns shoppings tiveram que fechar novamente. Em relação ao portfólio do fundo, o que nós temos aqui? Desde o dia 6 de agosto, todos os shoppings estão em funcionamento. Lembrando que isso respeita a política local. Então a gente tem que acompanhar visa a visa para a gente ver aí o que está aberto e o que não está aberto. E aí aqui nós temos a ideia do NOI, né? Aqui ele traz para a gente os shoppings que compõem o portfólio do VISC11, aqui eu não vou me ater a isso porque são vários shoppings, a data de reabertura, o horário de funcionamento, como está funcionando, e o status da praça de alimentação, né? E aí nós temos o NOI, né, que seria uma sigla para Net Operation Income, né, que seria a receita operacional, que efetivamente entra no caixa e que pertence ao VISC11. E aí a gente não vai falar muito sobre isso, porque isso é uma questão que nós podemos pular aqui, que a gente vai ver mais adiante. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui, performance do fundo, isso interessa, né, a nós cotistas e a quem está pensando em investir no VISC11. O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com a reserva de resultado não distribuído de 105 mil, equivalente a 1 centavo por cota. E aí por que eu destaquei aqui esse recado para a gente falar sobre ele? O fundo tem atualmente 105 mil reais e se nós dividirmos esse valor pela quantidade de cotas que o fundo tem, cada cota receberia 1 centavo.
e isso seria reserva de resultado, ou seja, resultados acumulados anteriores que o VISC-11 pode utilizar para poder distribuir aos seus cotistas. Só que essa reserva de resultado ela é apenas de 1 centavo por cota. Então aqui não acenderia uma luz vermelha, porque o VISC-11 é um fundo que costuma dar boas satisfações aos seus cotistas, então assim, não é algo que nos assusta, mas a gente já sabe uma coisa. Primeiro o que nós temos de fundos de investimento imobiliário? O que nós temos é que os fundos, dentro do semestre, ele deve distribuir 95% do que ele recebe, e 5% ele pode guardar, certo? Só que aqui o que a gente percebe é que o VISC ele já está entregando tudo que ele tem de resultado acumulado, de modo que tudo que vier agora, o fundo vai ter que necessariamente quase que distribuir tudo. Ou seja, ele vai reter muito pouco. E a gente sabe que no cenário em que os shoppings ainda estão, né, nesse cenário de incerteza, o que nós temos? Nós já sabemos de antemão que a gente não vai receber aquele valor cheio que a gente estava recebendo em janeiro, fevereiro do VISC-11. Então, eu trouxe isso daqui para a gente. E aí o resultado do fundo, vamos dar uma olhadinha aqui no fundo, né? Aqui eu vou falar apenas do mês de julho, os meses anteriores vocês podem ouvir o podcast ou ver os videocasts que eu tenho feito no meu canal no YouTube, ok? Então vejamos, remessa, resultado dos shoppings. 1.449.000 que foi recebido, resultado financeiro total, resultado financeiro total. 308 mil, receita financeira 648 mil e despesa 341 mil. Taxa de administração 172 mil e a gestão, né, aqui não entra esse valor porque eles fizeram aquele acordo. Outras receitas e despesas 107 mil reais. Então, se nós pegarmos o que o fundo recebeu e tudo que ele teve que pagar, né, despesa financeira, taxa de administração e outras receitas e despesas, nós ficamos com 1.477 mil reais e rendimentos a serem distribuídos 2.569 mil reais. Então o fundo distribuiu mais do que ele recebeu. O resultado aqui embaixo, perdão, que nós temos resultado acumulado não distribuído inicial, ou seja, o que o fundo tinha no início do mês e que ele não tinha distribuído e agora ele traz para a gente o cenário atual. 1.197, né, ou seja, ele juntou o resultado total que ele teve de shopping center e com a despesa, o resultado financeiro, ele juntou 1.477, que foi do resultado que ele teve de shopping center e resultado financeiro, mais 1.197, isso deu, né, de rendimento a ser distribuído 2.569.000. E aí nós tiramos o resultado total menos os resultados divulgados, nós ficamos com 1.092, e aí o resultado final que sobra para a gente é 1.197 menos 1.092, sobra 105 mil, e isso equivale, né, de resultado acumulado a 1 centavo por cota. E aí nós temos o histórico de distribuição do VISC-11 e a gente percebe que, aqui é importante a gente lembrar, né, o VISC-11, embora agora ele esteja distribuindo muito pouco, ele é um fundo bastante sólido na bolsa, bastante conhecido. Tanto é que ele tem, né, um número de cotistas bastante significativo, né, 167 mil e poucos cotistas. Então o fundo ele estava em uma média até janeiro aqui, pegando fevereiro de 2020, ele estava com uma média de 63 centavos, ele estava oscilando entre 63 centavos e 78 centavos por cota. Essa era mais ou menos a média de distribuição. E aí chegou o período de março, em que nós tivemos o início da pandemia, o fundo foi reduzindo gradativamente, né, a sua distribuição, naturalmente pensando, né, no cenário que viria e que, como nós vimos, não foi tão ruim quanto se imaginava no início da pandemia, em que a gente tinha uma espécie de quebradeira na bolsa em que estava todo mundo querendo se desfazer das suas cotas de fundos de investimento imobiliário que tinham exposição a shopping, achando que shopping center fosse acabar no Brasil. E aí o fundo, que estava distribuindo ali 60 centavos por cota, foi diminuindo esse valor de modo que em julho de 2020, a distribuição foi de 18 centavos por cota. Tudo bem? Vejamos o que mais. Aqui nós temos a rentabilidade do fundo. Isso aqui interessa e não interessa muito para a gente, porque aqui tudo que eu disser sobre rentabilidade do VISC-11 não vai refletir a qualidade desse fundo de investimento. O que pode dar para a gente é um cenário de curtíssimo prazo, que é o cenário em que o VISC está enfrentando de pandemia.
Então aqui eu vou passar muito por alto sobre a rentabilidade, porque isso não é a imagem real do VISC11. Ele é um fundo bastante sólido da Bolsa e que ele está enfrentando no curto prazo esse dilema aí da Covid. Então vejamos aqui o que nós temos. O IFIX rendeu menos 2,6%, né, em julho de 2020. O IBOV 8,3%. A rentabilidade bruta do fundo foi de 0%. Rentabilidade líquida, se a gente considerar a variação do valor da cota, foi 0,2%. Se nós considerarmos rendimentos e outros, no mês de julho foi uma variação positiva de 0,2%. E a rentabilidade do fundo, então, ficou no 0 a 0, e o CDI líquido não rendeu muita coisa, rendeu 0,2%. O VISC11 é um fundo muito negociado na Bolsa, ele tem presença em 100% dos pregões, tem uma ótima liquidez, de modo que o cotista não tem problema nenhum em entrar e sair do fundo. Tudo bem? Vejamos aqui a negociação do fundo, como nós já falamos. Vamos dar uma olhada aqui no portfólio do fundo. E aí vejamos que nós temos aqui, o patrimônio líquido do fundo ao final de julho era de R$ 1.732.000. E aí, aliás, deixa eu pegar aqui, né, o fundo tem patrimônio líquido de R$ 1.732.000. Então, se nós pegarmos esse valor e a gente vê aqui a taxa de administração, então se a gente tem o valor que excedeu 1 bilhão até 2 bilhões, a cobrança da taxa, né, do time de gestão seria de 1,2% ao ano. Então, se nós estivéssemos em um cenário de tranquilidade para o VISC11 nesse momento, a taxa de gestão seria 1,2% ao ano. Então, aqui nós pegamos o regime de cascata, né? Entre 1 bi e 2 bi, o fundo cobra 1,2% de taxa de gestão ao ano. Então, o patrimônio líquido do VISC11 em julho era de 1.732.000 e as participações em shopping totalizavam 1.441.000.000 de reais. As aplicações financeiras totalizavam 364 milhões, dos quais 288 milhões são títulos públicos e fundos referenciados DI com liquidez imediata. Então, nós já temos aqui um valor, né? 364 milhões, que é grana que o fundo tem, que ele pode utilizar, e desse valor, 364 milhões, 288 milhões são aplicados em títulos públicos e fundos DI, de liquidez imediata, além de 75 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário, que atualmente representam 4,4% do patrimônio líquido do fundo. E aí, lembrando que esse valor de 75 milhões, como eles são de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, esse valor pode oscilar, porque as cotas que o VISC11 tem são cotas negociadas na Bolsa, então o valor pode oscilar. O fundo possui 84 milhões em obrigações referentes a aquisições de imóveis a prazo de aquisições prévias do fundo, dos quais apenas 13 milhões apresentam vencimento em até 12 meses. Então, embora o VISC11 tenha distribuído todos os seus rendimentos acumulados, o fundo tem apenas um valor de 13 milhões que vai ter vencimento em até 12 meses. O valor total da dívida do VISC11, né, que ele deve, é 84 milhões. O fundo tem 364 milhões, então assim, o fundo está tranquilo, né, e desde o início da pandemia, né, o time de gestão veio a público para poder dizer que eles tinham essa tranquilidade, isso é muito bom para nós cotistas. E aí, olhando para o portfólio do fundo, como se compõe o patrimônio líquido do fundo. E aí, como nós já vimos, né, nós temos que, de shopping centers, o fundo tem 1.441.000.000, 1.441.000.000 de reais, ou seja, só em propriedades que o fundo detém, né, participações de shopping centers, o valor seria de 1.441.000.000. E aqui, o que nós temos? Eu fiz uma continha aqui bem rápida, somando o valor de mercado das cotas para ver quanto seria o valor total, né? Ou seja, quanto o mercado está disposto a pagar pelo VISC11. E aí eu percebi o seguinte, que atualmente quem estava comprando as cotas do VISC11 no final de julho de 2020, só o que o VISC11 tem de participações de shopping center equivaleria ao valor de mercado do fundo. Ou seja, o mercado está numa euforia tão frenética de achar que o VISC11 vai acabar que ele depreciou tanto o valor das cotas que só o preço das aplicações que o VISC11 tem em shopping centers já pagaria o valor de mercado. Ok? Mas o VISC11 não tem apenas, né, participações em shopping centers. Como a gente vai ver aqui, então, 1.441.000.000,
são apenas as participações que o Vice11 tem em shopping centers. 288 milhões, como nós vimos, são ativos de renda fixa, 75 milhões são cotas de FIIs, e aí nós tiramos desse valor menos 84 milhões, né, que são os imóveis, obrigações em imóveis a prazo, e a pagar e receber 11 milhões. E aí, se nós juntarmos tudo isso, nós chegaremos àquele valor de 1.732 milhões de reais. Ou seja, o mercado está ignorando aí um valor entre 1 bi 441 milhões até 1 bi 732 milhões, o mercado simplesmente está ignorando esse valor. Então, o mercado está com tanto medo, né, de comprar cotas de fundos de investimento imobiliário de shopping center que o mercado está depreciando além do que deveria o VISC11. Tudo bem? Vejamos que nós temos aqui o NOI do fundo, né? O Net Operation Income, que seria o resultado operacional do fundo. E aí nós temos a sigla NOI, N-O-I. Vejamos, e aí nós temos o cenário que se desenhou, né, o mais desastroso possível, como nós já esperávamos, não tem nenhuma espécie de previsibilidade. Então, nos comparativos entre mês contra mês, de ano contra ano, o que nós teríamos que até março o fundo estava conseguindo, né, ficar em paralelo entre o que ele recebia no ano anterior com o mês vigente, então fazendo um comparativo entre janeiro contra janeiro, fevereiro contra fevereiro. E aí veio o cenário da pandemia, isso mudou completamente. E aí a gente percebe que o fundo esteve quase zerado no mês de maio, ou seja, ele não recebeu nada porque os shoppings estavam todos fechados. Lembrando que maio faz referência ao mês de competência de abril e assim sucessivamente. Mês de junho faz referência a maio. E aí, maio, 2 milhões de receitas que o fundo teve. Junho, 11 milhões em receitas contra 77 milhões. 11 reais por metro quadrado, aqui falando sobre as vendas por metro quadrado, 11 reais por metro quadrado em junho de 2020 contra 77 reais por metro quadrado em junho do ano passado, né, que daí seria o fechamento aqui. Vejamos o que nós temos aqui, então o fundo teve uma queda mês a mês de menos, o fundo teve uma queda ano contra ano, né, de vendas totais de 59%. Vejamos aqui, o que mais que nós temos? Vejamos aqui as vendas por metro quadrado. Vendas por metro quadrado agora, R$ 466 reais contra 1.163.000. A inadimplência do fundo foi nas alturas em abril e aí depois, né, tiveram as negociações com os inquilinos e aí a situação se resolveu de modo que nós chegamos em julho com a inadimplência líquida negativa, né? Então isso é muito bom, né? Descontos, é importante a gente lembrar, né, que o VISC11, assim como outros shopping centers, eles concederam diversos descontos para os inquilinos, justamente porque as lojas estavam fechadas e aí não tinha muito que o VISC11 fazer, não tinham que cobrar se os inquilinos não estavam com as lojas abertas. E aí nós percebemos que o fundo, em abril, concedeu 81% de desconto aos seus inquilinos, né, e aí entra fundo de promoção, aluguel e outras coisas. E aí quando nós chegamos em junho, 60% de descontos, ou seja, isso são valores que o VISC11 não recebe, ou seja, ele dá desconto para o lojista, ok, não precisa pagar o aluguel esse mês, nós temos fundo de promoção para os shopping centers, você não precisa pagar, paga para a gente um valor X aí que seja bem menor para que você continue sendo o nosso inquilino, para a gente não perder o inquilino. Taxa de ocupação, a gente percebe que julho de 2019 estava em 94% e agora essa taxa de ocupação em junho de 2020 ela está em 92%. E aí nós temos aqueles conceitos que a gente costuma olhar em cenários de estabilidade e voo na sua velocidade de cruzeiro, que é a sigla SSR, né? Same Store Rent, e nós temos SSS, que seria Same Store Sales. E aí são duas siglas importantes, né? Same Store Rent são aluguéis de mesmas lojas e Same Store Sales, venda nas mesmas lojas. E a gente percebe que aqui naturalmente a gente só pode esperar uma queda naturalmente, né? Então, o segundo trimestre de 2020 acumulou menos 53% de Same Store Rent, né? Aluguel de mesmas lojas e aluguel de mesmas lojas e venda de mesmas lojas no segundo trimestre acumulou menos 61%.
E aí o mês de junho, Same Store Rent menos 56 e Same Store Sales menos 51,5%. O fluxo de veículos, né, ou seja, os veículos que passam pelos estacionamentos, no segundo trimestre menos 75% e no mês de junho menos 65%. Então é um valor muito, muito baixo. E aí vejamos aqui, nós temos o portfólio do fundo, que quem quiser conhecer um pouco mais sobre o VISC11 eu recomendaria, né, que aí vem o portfólio do fundo e as participações do VISC11, né? Lembrando que o VISC11 ele não tem a política de outros FIIs de comprar participação, uma participação acionária relevante, ou seja, que seja maior do que 50%. Atualmente o VISC11 tem apenas um shopping center que ele tem direito de participação nas políticas do shopping center, porque para você ter gerência sobre as políticas do fundo, você tem que ter uma participação de acima de 50%. Então ele tem apenas o Prudence Shopping, que ele tem atualmente 100% de participação nesse shopping center. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. Aí nós temos a distribuição geográfica do fundo, nós temos o NOI por estado, né, a receita operacional por estado, e a gente percebe que São Paulo, só o estado de São Paulo tem um NOI de 39%, Ceará 15%, Rio de Janeiro 11%, Minas Gerais 11%, e aí nós temos Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco e Paraná. E aí nós temos NOI por tipo de participação, né, como eu tinha dito. 77% é participação minoritária, ou seja, o VISC11 ele tem participação no shopping, só que ele é minoritário, então ele não pode ditar as políticas do shopping center que ele participa, e 23% é de controle. Ou seja, aqui como eu falei para vocês, o VISC11 ele tem participação relevante no Prudence Shopping, que fica em São Paulo, em Presidente Prudente, e Granja Viana, que também fica em São Paulo. Então a gente percebe que o fundo ele não tem, o VISC11 ele não tem a estratégia de ser acionista controlador, ou seja, de dar o controle do que os shopping centers vão fazer. Ok? E aí aparece aqui embaixo o NOI por administrador, né? Quem são as pessoas que administram shoppings, que são as empresas que estão lá, né, na frente do... E aí nós temos aí AD Shopping, T-Mall, Sou Malls, Safi, Iguatemi, Argo, e nós temos o NOI por tipo de ativos, e a gente percebe que o Prudence Shopping, da qual o VISC11 tem 100% de participação, ele é responsável por 23% do NOI. E aí nós temos, por exemplo, Iguatemi Fortaleza 15%, Granja Viana 12%, 11% Minas Shopping, e aí nós vem diversos outros shoppings, né? Nós temos Ilha Plaza, Pátio Belém, Paralela Shopping, Tacaruna, Shopping ABC. Então, o resumo da ópera que nós temos o VISC11 ele é um fundo de investimento imobiliário com exposição a shopping centers, e isso num cenário de temperatura e pressão controlados, isso é muito bom, porque o fundo, como nós vimos aqui, ele tem uma boa diversificação regional, né? Ele não está apenas localizado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ele tem diversos estados em que ele tem participação. O VISC11, por outro lado, ele tem uma pequena participação de controle nos shopping centers que ele compra participações. Isso, de certa forma, dá para ele um poder menor, porque ele vive ao sabor de quem tem um controle acionário maior. Então, se aqui nós temos 23% que é de controle, ou seja, Prudence Shopping e o Shopping Granja Viana, o VISC11 pode ditar as políticas, mas nos demais shoppings ele não pode ditar as políticas. Tudo bem? Então, pelo nosso podcast de hoje era isso, pelo videocast de hoje era isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa ou quer deixar alguma sugestão para a gente melhorar o nosso conteúdo, vai lá no nosso YouTube ou vai lá no nosso Instagram, Investir do Bem, hashtag IBSA3, você consegue nos achar nas redes sociais. Tudo bem? Então, mais uma vez, se esse conteúdo é relevante para você ou pode ser relevante para alguém, lembra de compartilhar esse conteúdo, lembra de nos seguir nas redes sociais para nos ajudar, porque esse conteúdo é gratuito e eu procuro trazer o conteúdo com qualidade. Então, pelo vídeo de hoje, pelo podcast de hoje era isso. Agradeço vocês e até mais.